Bom dia, irmãos. Estamos reunidos, nessa manhã para estarmos iniciando mais uma EBD. E diante desse tempo, a única coisa que nós sempre devemos fazer é confiar no nosso Deus, pois a confiança que vem de Deus nos dá segurança, nos dá alegria, força para enfrentarmos, os desafios deste novo tempo. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel e Ele nunca desampara os que confiam nele. E para darmos continuidade ao culto dessa manhã, nós vamos estar cantando o hino de número 162. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia em hora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora. Neste momento, irmãos, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Neste momento eu gostaria de convidar o meu pai, ele vai estar assim fazendo uma oração em favor da nossa EBD e de todos os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Senhor, nós te levamos nosso pensamento a Ti, ó Pai, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, por esta manhã, Senhor, que estamos aqui reunidos, Senhor, em torno da Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, ó Pai, pelos meus filhos, Senhor. Onde quer que esteja, Senhor, que seja guardado e amparado por Ti, ó Pai.
Ó Pai, também, Senhor, quero te pedir, Senhor, pela nossa igreja, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, dos nossos irmãos, ó Pai, guardando, Senhor, com a tua mão santa, ó Pai. Pelos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando nesta hora e curando, Senhor, se for da tua vontade, ó Pai. Te peço pelo nosso pastor, ó Pai, onde quer que esteja, seja guardado, Senhor, e amparado por ti com toda a família, Senhor. Te peço também pela nossa comunidade, ó Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, ó Pai, nos guardando, Senhor, livrando, Senhor, dessa doença que anda, Senhor, ao mundo ao redor, Senhor. Que nós possamos ser guardados por Ti, ó Pai. São as orações, ó Pai, que eu te levo a Ti em perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Deus. Neste momento, irmãos, nós vamos estar assim cantando o hino oficial da nossa EBD, de número 536. Jesus amado, escuta a nossa petição e dai-nos teu auxílio nas horas da lição, no tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Neste momento, passo a palavra ao pastor Eli, que estará assim ensinando nossa classe dessa manhã. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Nós estamos iniciando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, e a lição de hoje nos traz, registrado em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 18, espiritualidade saudável. Espiritualidade saudável. Escrito pelo pastor Hudson Galdino da Silva, e nós tivemos o privilégio de conhecê-lo lá no Retiro dos Pastores, em Rio Bonito. E se nós ficássemos só com a introdução da revista, do assunto, já tínhamos aqui uma lição maravilhosa, que ele conta uma experiência de um professor de música, e realmente nos traz uma lição maravilhosa, que diz assim: certo professor de música, querendo ensinar a arte musical como princípio para a vida, reuniu os seus alunos iniciantes e num quadro branco colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia representar em nossa vida a tristeza, a pandemia, dores, lágrimas, choros, sofrimentos, perdas, enfim. Depois, então, começou a traçar algumas linhas, como se elas representassem o tempo da nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol, que é uma nota musical, para mostrar que representava uma pauta musical, e começou a cantar: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Dizia o professor todo entusiasmado que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus.
e assim podemos em todo tempo ter uma vida saudável se nossas dores for colocada em melodia. Deus quer que tenhamos uma vida saudável independente das circunstâncias. É o que nos propomos a pensar e estudar nessa lição. O que é vida espiritual saudável? Nós temos 5 pontos, na verdade, aqui na nossa lição, que faz uma referência quanto a isso, quanto ser saudável sua vida espiritual. Mesmo você pode talvez até perguntar, mas pastor, professor, como ter uma vida espiritual saudável se eu estou sentindo dor, se eu estou passando um momento difícil na minha vida, sobre problema de enfermidade? Então ele nos traz aqui lições através da palavra de Deus. Em 2 de Pedro 3 de 8 a 18, e no final, o último versículo, fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele inicia o primeiro ponto dizendo assim: é aquele que vive a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige, não é limitado pelo tempo. Aqui uma das leituras diárias fala que para Deus, lá no Salmo 90, versículo 4, e também lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus preenche o tempo tanto aqui como daqui a 1000 anos, ou de 1000 anos como se fosse um dia. Para Deus não existe essa questão de tempo. Para nós, sim. Nosso tempo é o tempo cronos, né? Que é o tempo que começa e finda. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos, é eterno. E quando Pedro escreveu a epístola, ou a carta aos cristãos, via a agonia que ia lidar com o tempo. Isso trazia ansiedade e preocupações. E o que nós estamos passando realmente é isso aí: preocupações e ansiedade devido à nossa questão que está se passando no mundo inteiro, essa pandemia, né? E diz aqui o tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Pedro faz uso do ensino dos Salmos. E eu pergunto, e hoje é diferente? Quando Pedro escreveu isso aqui, há 2000 e poucos anos atrás, ele está falando para nós como se estivesse falando hoje para nós, está falando hoje para nós, porque a Bíblia ela é viva, né? A Bíblia é viva e eficaz. Ela tanto falava naquele tempo como fala agora e vai falar, porque a Bíblia nos revela que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como vigília da noite. Em Mateus 6,34, na parte B, diz: basta cada dia o seu mal. Quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Era isso que Pedro estava ensinando. Que as pessoas, a carta de Pedro foi escrita para os os discípulos que estavam dispersos, né, quando foram atacados em Jerusalém pelos soldados romanos, e eles saíram porque era uma ordem do próprio Jesus, que eles ficassem em Jerusalém até receber o poder do Espírito Santo, né, e assim ser revestido do poder, e pregar em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até o confim da terra. Só que eles não entenderam isso. Então, quando aqueles discípulos começaram a dispersar, e como estar longe de sua pátria, eles se sentiam, né, tristes e um pouco perdidos, então Pedro começou a escrever essas cartas justamente para que pudesse dar um conforto, dar um consolo àquelas pessoas, aqueles cristãos que estavam dispersos, né? Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido do tempo. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar,
refletir e decidir. As decisões são resultado de cada momento que vivemos. É preciso ter uma compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Isaías 55, 7, quando diz lá, a vossa vontade não é a minha vontade, Deus falando ao povo, né? O meu querer não é o seu querer, meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Então, aquilo que nós pensamos muitas vezes não é o que Deus quer. Aquilo que nós fazemos não é o que Deus quer muitas vezes. Não há como viver de maneira saudável nesta época que estamos vivendo, cheio de desafios impostos pela pandemia que assola o mundo, sem a exata compreensão do que seja e como viver cada tempo de nossa vida. Nós precisamos muitas vezes sair. Para fazer alguma coisa, mas saímos com medo. É álcool gel, é álcool em gel, né? Máscara, manter distâncias e uma série de situações que a gente tem que evitar, principalmente as pessoas que têm risco de idade, a questão de idade, mas está se comprovando que não é só questão de idade, todo mundo está sujeito a esse problema. Então diz aqui, fomos surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob o seu domínio, força, autoridade e poder. Mas Jesus nos diz também que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando nós também nos referimos a Cristo, vemos que ele tem esse poder, o poder que é o poder concedido pelo próprio Deus, porque ele é Deus também. Ele se fez carne e habitou entre nós, mas depois, ressuscitado, voltou ao Pai, né? Está à destra do Pai. E diz mais, especula sobre quanto tempo vai durar a pandemia. De vez em quando a gente conversa com algumas pessoas e eles, até quando vai isso? Até quando nós vamos ficar assim com essa dúvida na cabeça, dizer terminou, acabou e vamos ficar livres de máscara, de álcool em gel e poder conversar, poder abraçar, poder voltar a reunirmos nos templos? Então, mas esse tempo não é nosso. É o que Pedro está nos ensinando, a Bíblia, a palavra de Deus está nos ensinando. Deus é o Senhor da história. Eu grifei essa frase aqui, ele dirige a história, não determina a história, mas pode intervir na história e tem uma teologia para a história. Eu cheguei a ficar um pouco apreensivo quanto a essa palavra, ele não determina a história. Talvez você possa também ler e achar um pouco difícil essa questão de Deus não determinar a história. Mas eu estive analisando e pensando o seguinte, Deus não nos fez robô, né? Não nos fez marionetes. Deus nos deu liberdade de escolha. A passagem do povo de Deus, Israel, lá do Egito para Canaã, demoraria pouco tempo. E, no entanto, demorou 40 anos no deserto. Porque Deus não tardou a sua promessa. Embora alguns a tenham por tardia, está escrito na Bíblia. E Deus queria fazer também uma triagem daquele povo que saiu do Egito, porque eles saíram de lá marcados com a história do Egito, com a idolatria no Egito, que era 430 anos vivendo no Egito. Como poderia depois voltar-se e começar a aprender de Deus, desaprender do Egito e aprender de Deus? Então ele não determina, ele faz a história, mas o homem, o ser humano, ele passa por momentos e Deus vai dando oportunidades para que a história se reverte. Quando nós passamos a fazer coisas erradas, nós podemos também ter condições de voltarmos para Deus e nos arrependermos e passar a construir uma nova história, né? No segundo ponto, o tempo é de Deus e não nosso. Compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus
tem como base a sua longanimidade. E tem um versículo da palavra de Deus aqui que diz o seguinte, está em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, como eu dizia antes, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Essa longanimidade de Deus é para que o homem entenda. Eu vi num vídeo alguém usando a pedra de gelo com a pá, botando dentro no isopor e colocando cerveja para gelar, para tomar cerveja. Deus oferece tudo e o homem distorce o que Deus oferece. Depois fica lamentando as coisas que acontecem, porque ele procura agir de uma forma fora da vontade de Deus, porque não conhece a Deus. E ele segue aqui, o apóstolo Pedro, tratando o pastor Hudson. Pedro, então, trata do tema falando sobre a longanimidade divina. Há uma promessa individual nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era o tempo da longanimidade de Deus, porque Deus é longânimo. Ele nos dá o tempo para nós nos arrependermos e voltarmos para Ele. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Está lá na carta de Tiago. Lidar com essa situação, com as promessas de Deus, é um desafio para a vida saudável. Por isso que o nosso título da nossa lição é Espiritualidade Saudável. Viver uma vida espiritual saudável. Nós vamos adiantar um pouquinho aqui, no terceiro ponto. Renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Está inserido em um contexto de um versículo bíblico. Havendo, pois, de perecer, todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Está no versículo 11 e versículo 14 da carta de Pedro, desta segunda carta. Nós temos que estar atento às questões do dia a dia. O apóstolo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável, santo trato, piedade, imaculado e irrepreensíveis. Porque nós não sabemos a hora que Cristo vai voltar. Santo trato é um procedimento, diferente com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. Tem que haver sempre um desejo constante, em alegria em servir o Senhor. O Cristo Imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que aguarde sua vinda os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade, sem mácula. Nesse terceiro ponto, dizendo o seguinte: mas viver os valores do reino, enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável. É isso que a Bíblia está nos ensinando através dessa lição. No quarto ponto, diz assim: tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. O que quer dizer isso? É o que pregar nós possamos viver. É claro que nós somos seres humanos. É claro que nós temos nossas falhas, nossos erros. Mas devemos procurar sempre acertar. Procurar acertar através dos ensinamentos bíblicos, através da palavra. E diz aqui no versículo 16: falando disto, como em todas as suas epístolas, as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição ou condenação. É o que nós vemos hoje também, as pessoas usando versículos bíblicos, tirando da palavra de Deus
versículos que se satisfazem a eles próprios, fazem aquilo que eles querem que seja feito através da palavra. Mas a Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20, que a palavra não é de particular interpretação. É Deus que nos faz com que o Espírito Santo possamos interpretar a sua palavra. Assim como não existe a vida saudável sem uma boa alimentação, já falando no estado físico, equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais e tudo que o corpo precisa para estar bem ajustado e funcionando devidamente. Também a vida espiritual precisa do alimento que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Faz assim uma analogia entre o nosso alimento, né, físico para o nosso sustento do nosso corpo e fala também sobre a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa vida espiritual. É o ponto número 4. O apego à palavra com reverência, veja bem, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Porque a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Medita na palavra de dia e de noite, está lá no Salmos 1. E quando nós lemos só a palavra de Deus, nós simplesmente lemos alguma coisa que, como se fosse uma revista, como se fosse um jornal, mas quando nós meditamos na palavra, permitimos o Espírito Santo falar no nosso coração, é diferente. Há um tempo atrás, eu li um texto bíblico e não me falou nada. Daí, um dia ou dois, eu li aquele texto novamente e saiu lágrimas nos meus olhos, porque ali eu estava meditando a palavra de Deus. Antes eu estava só lendo, mas ali não, agora eu estava meditando. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. Nós estamos vendo isso acontecer aí, né? Gente vendendo caroço de feijão por R$1.000, outros vendendo azeite, outros vendendo água consagrada do Rio Jordão e tantas coisas, rosa para descarrego e tantas outras coisas. Isso não é escritura, isso não é palavra de Deus. Deus não nos ensinou isso através de sua palavra. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada como exageros emocionais e falácias hermenêuticos ou interpretação errada. A hermenêutica é a interpretação da palavra. E não usar isso como interpretação errada, é o que o escritor está nos alertando aqui, né? O ponto 5, que é o último ponto para nós encerrarmos, diz assim: sempre redirecionou seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. É o último versículo desse capítulo 3. Mas antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso chama-se maturidade cristã. Crescer na graça e no conhecimento. E como crescer na graça e no conhecimento? Através da palavra. Tudo que nós precisamos, o alimento necessário para o nosso crescimento espiritual, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. O mundo é cheio de informações, veja bem, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões, preferem os chamados enlatados, ou seja, só ouvir, mas não conferir. Prefere os chamados enlatados repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal. Tem sido a moda. É a geração dos consumistas da fé. Só querem consumir e nada produzir. O que eu estou aprendendo está fazendo efeito na minha vida? Ou está sendo simplesmente algo sem nenhum valor? É isso que a nossa lição está trazendo para nós essa reflexão. Um certo homem muito sábio foi numa roça e lá ele precisava atravessar o rio e
tinha um senhor bem humilde com a canoa, e ele entrou na canoa para atravessar o rio com aquele senhor, que era morador daquela localidade, e ele começou a perguntar ao canoeiro, né? O rapaz da canoa: você conhece física quântica? Ele disse: não, senhor, não conheço não. Você não sabe o que você está perdendo, você perdeu tanto tempo de sua vida. Você conhece cateta e hipotenusa? Conhece tanta coisa assim, que ele começou a falar sobre questões matemáticas e outras coisas que ele tinha conhecimento, mas o canoeiro não tinha. E ele dizia: você perdeu tanto tempo da sua vida. E de repente aquela canoa bateu numa pedra, o rio estava um pouco cheio, e começou a vazar água na canoa, a entrar água na canoa. Então o canoeiro perguntou ao aquele senhor, né: o senhor sabe nadar? Ele disse: não. Então o senhor vai morrer afogado. Você vai perder a vida toda porque você não sabe nadar. Sabe tanta coisa, tão sábio intelectualmente, mas não tinha conhecimento daquilo que era necessário naquele momento. Isso é uma lição para nós. Na vida cristã também, crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões, preferem chamados enlatados. Pedro, diante de tanta incerteza dos cristãos, e diante do que dizia ser demorado apresentando a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus. Então, aqui diz Pedro, diante da situação, Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus. Graça é algo que nós não merecemos. E Jesus também nós não merecemos, mas ele, pelo seu grande amor, nos resgatou, né, através do seu sacrifício lá na cruz. E finalizando nesse ponto, a carta de Paulo, a carta de Pedro, de Paulo mesmo, perdão. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Para pensar e agir, são 3 tópicos aqui que diz o seguinte: compreenda e viva o tempo de Deus, com paciência e fé. Mantenha calma, a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Não é fácil, tenho certeza disso, mas nós temos que fazer uma forcinha. Nossa esperança, segundo ponto, na eternidade, não pode diminuir nosso compromisso com o valor do reino de Deus. Ou seja, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Terceiro ponto, finalizando: dedique mais do seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Oração é alimento. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Assim fazendo, você vai viver, e pós-pandemia, ou seja, depois que tudo isso passar, como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a sua vida, você que está participando conosco da nossa escola. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos, ao pastor Pedro, o anjo da igreja, e todos os irmãos, e assim seja abençoado por Deus. Amém.